Nós estamos nos aproximando do final do ano, as festas natalinas, aquele encontro em família. E quem sabe você esteja pensando também no teu sorriso, né? Para você ter aquele sorrisão e mais qualidade, mais saúde também para passar esse momento especial. Vai ser o assunto de hoje, no Saúde e Bem-Estar. Vem com a gente! O Saúde e Bem-Estar de hoje traz a participação de Vitor Donini Filho, da Odontotop, para falarmos um pouco mais sobre o seu sorriso. Nós temos um oferecimento de Brinca Park, um mundo de diversão chegou em Sarandi. Para crianças de 1 a 11 anos, na Armínio da Silva, informações no WhatsApp 999556824. Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil. Cuidado com a infância através de atendimentos clínicos multidisciplinares e oficinas criativas. Dragon Sports, há 30 anos vestindo as melhores equipes. Provida assistência familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais saúde para você. Farmácia São João, compre na loja, no site ou no aplicativo das Farmácias São João. Vitor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Ednei, e agradecer a todo o pessoal de Sarandi e região aqui por abraçar o Odontotop e vir junto com nós aí e vamos conversar um pouquinho sobre a saúde bucal. Estamos na metade do mês de novembro. Eu começo te perguntando, quem está pensando nesse sorriso já para as festas de final de ano, dá tempo de ter o sorriso renovado até lá? Sim, Ednei. O primeiro passo é chegar até o Odontotop, né, para fazer uma avaliação. A gente possui toda uma estrutura para receber as pessoas. Então, desde o raio-x panorâmico, tudo que precisar de higiene bucal, o Odontotop consegue fornecer. A partir desse primeiro levantamento, depois vocês tomam as diretrizes. Essa pessoa precisa mais disso, precisa mais daquilo, seja para um aparelho dental, para ter um melhor sorriso, para ajeitar, né, alinhamento dos dentes, ou até, se já tem os dentes alinhados, mas quer colocar as facetas também, né, Vitor? Independente daquilo que ele necessita. O primeiro passo, então, é essa avaliação. Sim, a partir da avaliação a gente começa a fazer um diagnóstico junto com o paciente, qual que é a necessidade que ele veio buscar. Então, se é possível também, né, porque tem muitas vezes que os pacientes vão até nós pensando em uma coisa, mas a gente verifica que antes tem que fazer várias outras situações para chegar até onde ele deseja. E vocês né? têm um olhar mais clínico, né? Que muitas vezes o próprio paciente não tem, mas aqui eu acho que está faltando para mim isso, mas vocês observam e muitas vezes acabam observando alguns outros pequenos problemas que precisam ser ajustados antes dele ter esse sorrisão, né? Isso aí. O básico é fazer essa avaliação, fazer uma profilaxia, uma boa limpeza, que isso a gente indica para todos os pacientes, mesmo com todos os cuidados com a higiene, com a escovação, com o fio dental, que é muito importante, é fazer uma visita periódica ao dentista de 6 em 6 meses, no máximo de ano em ano, para fazer uma limpeza mais profunda, né? Porque mesmo com toda a nossa higiene, ainda acaba acumulando um pouquinho de tártaro entre os dentes ali, que é mais difícil de fazer a higienização. Então, a primeira coisa é fazer essa limpeza geral em toda a arcada do paciente. E aí, com isso, a gente começa a observar quais são as necessidades. Uma restauração, um tratamento ortodôntico para correção da mordida, a parte das facetas mais estético, né? Hoje também tem a parte de harmonização facial, então questão de botox, mas isso tudo dentro de um planejamento e junto com o paciente para saber até onde ele deseja fazer a adequação da boca. É aquilo que eu falei antes, a gente não dá devida atenção para a questão do nosso sorriso e o quanto ele influencia na qualidade da mastigação, no processamento dos alimentos também, para que a gente tenha também uma saúde do corpo por completo. Sim, na verdade, assim, se você pegar hoje, a boca é o início de tudo, né? Então, você tendo uma saúde bucal completa, ela vai te ajudar na mastigação, vai triturar melhor os alimentos,
Com isso, a tua parte estomacal também vai melhorar. A questão da digestão dos alimentos, né? Digestão, exatamente, porque daí o alimento mais triturado chega melhor para o intestino processar, né? E claro que também a parte estética, né? Que a gente pega muitos casos de pacientes com falta de dentes e coisa que perdeu até o costume de dar um sorriso. Então, isso, hoje em dia, a gente tem a parte dos implantes, dos protocolos, que é uma coisa que devolve um bem-estar, uma alegria para os pacientes, assim, que a gente até tem vezes que fica assim, a gente se emociona junto com o paciente, com a reação de quando ele se olha no espelho e volta a dar um sorrisão, uma coisa assim gostosa, né? Isso é gratificante para nós profissionais. Devolver para a pessoa a qualidade de vida, né? Às vezes o sorriso está tímido, não abre tanto a boca, né, para poder sorrir, e quando dá aquele sorrisão assim, é bem diferente, né? Acaba favorecendo muito nessa questão de autoestima, que a pessoa vai se sentir muito melhor, com certeza, em todos os aspectos. Para a questão das facetas, quanto tempo leva em média para que as pessoas consigam ter já elas aplicadas? A gente tem dois modelos, 3, na verdade, de faceta, né? Então, primeiro faz esse planejamento para saber qual é mais adequado para o paciente. Tem as de resina e as de porcelana, que daí é faceta e lente de contato. Resina, basicamente, um dia consegue deixar já todas prontas, né? Ou no máximo 2 dias. Se forem muitos dentes, né? Porque isso também a gente decide junto com o paciente até aonde mais ou menos ele quer colocar as facetas, né? Normalmente a gente... Os que estão mais à mostra? Isso. Normalmente a gente indica de canino a canino ou de pré a pré, porque os posteriores quase não aparecem, né? Então não tem a necessidade de fazer em todos os dentes. Então, a de resina, no máximo 2 dias, a gente já consegue fazer. De porcelana é um trabalho um pouquinho mais delicado. Então, tem a parte da moldagem, mandar para laboratório, aí tem a parte de desgaste, fazer os provisórios, para dali 15 a 20 dias, colocar as definitivas. E há uma diferença na durabilidade de uma e outra? Sim. As de resina... O problema dela é que ela começa a manchar com o passar do tempo, né? Devido à alimentação, café, corantes, essas bebidas com corantes e coisa que acaba indo manchando a resina. Só que a vantagem da resina é que se tiver qualquer fratura ali na faceta, a gente consegue restaurar. Então, essa é a vantagem da resina. Mas a de resina, em torno de 4 a 6 anos, ela se mantém assim, bonita. A de porcelana, ela é mais durável. Já tem casos aí de 10 a 15 anos, né? Tudo depende também de um acompanhamento, também qualquer... Após instalados, tem que periodicamente qualquer manter o faceta, contato. mesmo a de resina como a de porcelana, a gente indica para o paciente pelo menos de 6 ou em 1 ano vir dar uma olhadinha, fazer uma adequação ali das facetas, né? E a de porcelana, a única desvantagem assim que a gente tem é porque se tiver qualquer fratura, a gente não consegue restaurar ela. A gente tem que retirar todo o restante da faceta e colocar uma nova. Então, essa é a... No que se refere aos aparelhos odontológicos, os aparelhos dentários, primeiro pedir sobre as facetas, que a gente entende um pouquinho como funciona o processo. Eu acredito que seja um pouquinho mais fácil de a gente ter esse sorriso novo até o final do ano. Na questão dos aparelhos, depende de cada caso. Às vezes, por exemplo, a minha filha usa Invisalign. Vocês também trabalham com Invisalign. Tem aquele aparelho tal qual você está utilizando hoje, né? Que também acredito que leva, se não o mesmo tempo, talvez o mesmo tempo ali de 1 ano, mais ou menos em média, para que os dentes estejam alinhados. É assim, né, Vitor? Na parte ortodôntica, também vai depender muito do planejamento. Porque o Invisalign não serve para todos os casos. Que nem o meu caso aqui,
eu não poderia colocar porque é um caso mais específico e daí não serviria o Invisalign. Então, tem muitas vezes que o paciente, não, eu vim para colocar o aparelho invisível, não quero usar a bracket. Mas tem casos que não dá para... não tem como utilizar. Não tem como. A gente tem que partir para o... E o tempo para os dentes estarem alinhados depende de cada caso também? Depende de cada caso. Cada caso. A questão de como está em boca, se tem que corrigir mordida, se só dente apinhado, isso tudo vai depender o tempo de encerramento do procedimento. Seja nas facetas, nos aparelhos, a partir do momento que essas pessoas, os pacientes estão fazendo uso, como é que fica a questão da adaptação com a mastigação, com os alimentos? Tem alguma dificuldade? Como é que é? Para cada caso é um caso? Assim, tem pessoas que são mais sensitivas à dor, né? Então, assim, o aparelho, no início, ele é muito desconfortável. Esse é com bracket, né? O Invisalign também no início, porque você está mudando... Está comprimindo ali, né? Você está mudando o jeito que é a tua arcada dentária, né? Então, mexe com osso, mexe com ligamento, mexe com toda a estrutura dental ali. Então, isso no início dá um desconforto bem acentuado, né? Mas, com o passar do tempo, isso vai diminuindo. Aí, uma coisa importante também é o paciente fazer as manutenções mensais, né? Porque... Manter isso em dia, né? Hoje em dia o paciente, vou colocar aparelho, mas daí não se compromete de vir todo mês lá para fazer o que precisa ser feito, a manutenção, a limpeza, né? Que é uma coisa essencial, né? Então, fazendo esse acompanhamento certinho de mês a mês, o paciente, com o tempo, ele vai se acostumando com o aparelho, né? Então, fica menos complicado a adaptação. Vitor, você falou sobre o Botox. Além do Botox, quais outros procedimentos estéticos que a Odontotop realiza? Qualquer procedimento que o paciente quiser. Até esse final de semana passado, a gente fez uma cirurgia de colocação de prótese para poder colocar um protocolo. Isso, claro, a nível hospitalar. Então, foi montada uma junta médica também? Isso, foi reservado lá em Passo Fundo, no hospital lá de Passo Fundo, junto com bucomaxilo. Então, o que se pensar em odontologia, a Odontotop consegue executar. Se não for dentro do hospital, que não tem a estrutura suficiente, apesar que o nosso já chama de hospital porque nós já temos uma estrutura quase hospitalar, mas nesse caso a gente teve que fazer fora. Daí com anestesista, com toda uma equipe médica e odontológica para fazer esse procedimento. Um passarinho me contou que vem aí a Super Sexta, né? O que é a Super Sexta da Odontotop? Na verdade, assim, é um mês de Super Sexta. A gente está desde o dia 1º e vai até o dia 30 de novembro. 30 de novembro. Mas tem um dia especial que é a última sexta-feira do mês, que vai cair dia 28. 28. Isto. Que daí a gente começa a atender às 8 da manhã e vai até a meia-noite sem intervalo. Das 8 da manhã até a meia-noite, então. Isto. Então, direto. Abre-se um leque de possibilidades com relação ao agendamento. Exatamente. Mas eu não posso porque eu trabalho, tá? Mas pode depois do horário. Mas eu só posso depois da... Pode, a gente vai ficar aberto até a meia-noite. Isso aí. Essa é a ideia. É conseguir trazer os pacientes que durante o mês não conseguiram agendar a sua consulta para esses horários estendidos que a gente vai fazer na Super Sexta. O pessoal pode entrar em contato com a Odontotop hoje mesmo e agendar para aquele dia. Pode. O ideal é que faça já antecipadamente esse agendamento. Isso, porque querendo ou não, são esses horários estendidos que a gente tem. Hoje a gente trabalha das 8 às 20 horas, né? Normalmente das 18 às 20 é o horário mais procurado. Então, esses horários normalmente é o que se acaba rápido, né?
Então, a gente prolongou até a meia-noite para daí conseguir encaixar todos esses pacientes que têm uma necessidade de horário estendido. Vitor, e uma dica que você, ou dicas que você pode trazer para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando, para quem vai aproveitar as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, aquelas comidas, enfim, tudo mais, para que eles tenham cuidado com a sua dentição, com o seu sorriso? O importante é exatamente esse acompanhamento, né? Vim até a Odontotop, a gente faz um acompanhamento, a gente tem também lá um sistema que a gente consegue avisar os pacientes de 6 em 6 meses. Claro que não é uma obrigação dele vir, mas a gente faz esse aviso. Então, esse acompanhamento, desde a criança até o idoso, é essencial fazer esse acompanhamento. Então, é ali que a gente vê quais são as necessidades, o que o paciente precisa. Não é que ele tenha que vir a fazer, mas a gente faz esse levantamento e coloca para o paciente. Então, se ele conseguir ter esse acompanhamento, tem muitas pessoas que, em vez de repente estar indo lá para fazer um canal, a gente já consegue ir resolvendo os problemas sem precisar chegar a esse ponto. Chegar àquele ponto, né, mais complicado. Sem precisar extrair um dente, né? Então, a prevenção sempre é o melhor. Isso com qualquer dentista que você falar, ele vai te dizer isso. A prevenção sempre é o ideal. Então, se você prevenir, você vai ter uma dentição natural até o fim da tua vida. Vitor, a gente agradece a sua presença aqui. Eu acredito que foi um espaço bem bacana para a gente poder trazer para a nossa comunidade as opções da Odontotop aqui em Sarandi, falar da Super Sexta, mas também falar sobre saúde e qualidade de vida, porque quando se fala do sorriso, se fala assim, né, de saúde e qualidade de vida. Com certeza. E até a próxima. Estendo mais uma vez a toda a população de Sarandi, da região aqui que abraçou a Odontotop, toda a região aqui. Então, a gente está com um mês bem especial, com bastante coisa legal. Nessa semana da Super Sexta ali, que é a semana que vem, vai ter vários eventos, várias coisas dentro da própria Odontotop ali. No dia da Super Sexta vai ser um dia especial, vai ter várias coisas lá. Então, quem puder ir lá fazer uma visita e a gente se coloca lá à disposição, atendimento diferenciado, cordial, como se estivesse em casa. O seu melhor sorriso com a Odontotop. Nossa conversa de hoje com Vitor Donini Filho. Saúde e bem-estar num oferecimento de Brinca Park, WhatsApp 99955-6824, Instituto Semear, Centro de Desenvolvimento Infantil, Dragon Esportes, há 30 anos vestindo as melhores equipes, Provida Assistência Familiar, mais cuidado, mais comodidade, mais saúde para você. Farmácia São João, compre na loja, no site, no aplicativo. Até a próxima edição.